Olá! Sejam bem-vindos à apresentação do trabalho sobre o conto Feliz Ano Novo, do autor Rubem Fonseca. Este trabalho foi realizado por Amanda Lopes, Andressa Gonçalves, Matheus Busato, Marcos Vinícius, Núbia Caroline Correia, que é quem vos fala, e Thiago Correia. Todos somos estudantes da FUNEC Inconfidentes e estamos na turma da manhã do terceiro A. Antes de começarmos a analisar o conto, é importante salientar o que significa contos, suas principais características e sua estrutura. O conto é, basicamente, uma narrativa literária curta, onde seu começo, meio e fim são contados de uma forma rápida, porém de uma maneira que seja possível compreender a história. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são de extrema importância. São eles: personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Começaremos então com o conceito de personagens. Personagens são aqueles que vão vivenciar a narrativa, ou seja, são aqueles que vão participar da história e vão dar vida a ela. Esses podem ser animais, objetos, seres imaginários que o autor criou, podem ser pessoas, isso vai depender do tipo de conto que nos está sendo apresentado e do tipo da narrativa que o autor quer nos apresentar também. No conto, os personagens podem ser divididos em 3 categorias: protagonista, coprotagonista e coadjuvante. O personagem protagonista é o principal da obra. A sua experiência é o foco da narrativa. É a partir da sua perspectiva sobre o conflito da história que nós vamos julgar tudo o que acontece durante o enredo. Já o coprotagonista é o segundo personagem mais importante na história, porque ele possui uma relação muito próxima com o protagonista, o ajudando a alcançar seus objetivos. E além disso, ele ajuda a problematizar e enriquecer a história, permitindo que diversos aspectos do tema central sejam explorados. Já o personagem coadjuvante é aquele que auxilia no desenvolvimento da história, exercendo uma função que pode ou não estar relacionada com a narrativa principal. A quantidade de sua aparição e de sua importância pode variar conforme o enredo. Analisando através da perspectiva do conto de Feliz Ano Novo, nós percebemos que, durante a narrativa, o narrador é o protagonista. Os coprotagonistas são Zequinha e Pereba, pois eles auxiliam o narrador durante sua jornada. Já os personagens coadjuvantes no conto são Lambreta, Maurício e Dona Candinha. Agora vamos compreender o significado de narrador. O narrador, ele é, entre aspas, a voz do texto, e ele pode ser classificado basicamente em 3 tipos: narrador-personagem, narrador-observador e narrador-onisciente. O narrador-personagem, como o próprio nome já diz, é um dos personagens da história, podendo ser protagonista ou coadjuvante. Nesse caso, a história é narrada na primeira pessoa do singular ou do plural. O narrador-observador, por sua vez, é narrado em terceira pessoa. Ele conhece a história e por isso recebe o nome de observador. Porém, ele não participa da história e está fora dos fatos, ou seja, ele não é um personagem. Por fim, nós temos o narrador onisciente, que é aquele que conhece toda a história. Ele também possui conhecimento sobre todos os personagens, seus pensamentos, seus sentimentos, seu passado, seu presente e futuro. E ele pode narrar tanto na primeira pessoa, que é quando apresenta pensamentos do personagem, ou como em terceira pessoa. Como dito anteriormente, o personagem principal do conto Feliz Ano Novo também é narrador, portanto, ele pode ser considerado narrador-personagem. Agora vamos compreender o conceito de tempo dentro dos contos. O tempo nada mais é que a duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. O tempo do conto ele é marcado, isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. E este tempo ele pode ser cronológico, quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias e anos, ou psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência comum, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. Os contos eles podem se passar nos dias atuais, em algum lugar do passado ou no futuro imaginado pelo autor. Feliz Ano Novo possui uma narrativa cujos acontecimentos possuem um tempo cronológico. Os 3 personagens principais planejam um assalto para depois do Ano Novo, mas antes disso eles vão para as ruas e invadem lugares da classe alta. Agora vamos entender o que significa o espaço dentro dos contos. O espaço é o local em que se desenvolve a história, e ele é um espaço delimitado, como uma casa, uma rua, um parque, uma praça. Isso acontece porque o conto é uma narrativa breve. Lembrando disso, o conto é uma narrativa breve, portanto, não é possível se falar de muitos espaços diferentes. O conto de Rubem Fonseca se passa no Rio de Janeiro, em um ambiente de muita violência.
E mesmo sendo em uma ficção, o conto retrata a era do regime militar. Agora vamos entender o que significa enredo. Enredo também pode ser chamado de intriga, trama ou argumento, e ele é o elemento que dá sequência a uma história. Isso porque é em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos da narrativa. E por fim, nós temos o conflito, que é o desafio que os personagens principais precisarão resolver para atingir seus objetivos. Ele é um elemento literário muito importante da estrutura narrativa, porque cria desafios em uma história e adiciona incerteza se a meta será ou não alcançada. Os contos, eles são estruturados em 4 partes principais: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. A introdução é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar onde a ação se desenvolverá. Já no desenvolvimento é onde vão ocorrer os conflitos do enredo, ou seja, aqueles acontecimentos que vão quebrar o equilíbrio apresentado na introdução, modificando a situação inicial. Já o clímax é o ponto na narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, tornando o desfecho ou a conclusão inevitável. Por fim, temos a conclusão, que é a parte da narração em que se resolvem os conflitos, positiva ou negativamente. Fica evidenciada a relação existente entre os diferentes acontecimentos, sendo apresentadas suas consequências. Agora, eu vou falar brevemente sobre 3 tipos de contos mais conhecidos, para que vocês possam conhecer um pouco mais de outras formas de narrativas. O primeiro a ser apresentado aqui é o conto de fadas. Estes são aqueles que narram histórias que envolvem príncipes, princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento que é trágico, porém tem um final feliz e uma moral no final da história. Eles não costumam ser determinados historicamente e por isso tem aquele genérico "era uma vez" no início de todos esses contos. O conto de terror, ele é um subgênero mais moderno do que o conto de fadas. Nele, narram histórias cheias de mistério, suspense e medo, normalmente tratando com personagens lendários como vampiros, lobisomens, zumbis, etc. A narrativa nem sempre acaba bem, diferentemente dos contos de fadas. Enfim, temos os contos fantásticos, aqueles que apresentam uma história de mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Agora vamos entrar numa análise um pouco mais aprofundada sobre o conto de Feliz Ano Novo, do autor Rubem Fonseca. Este conto possui uma estrutura linear e o tempo de narração é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é quando os personagens estão passando fome, pensando em como vão passar a virada de ano. A segunda etapa é quando eles decidem assaltar uma mansão e roubam de lá. E já na terceira etapa, eles já estão festejando a virada de ano com as coisas que foram roubadas. O conto é marcado principalmente pela violência, pelo erotismo, humor ácido e críticas sociais à sociedade que estava se formando na época na base do consumismo e do individualismo. Ele possui uma narrativa fictícia com uma linha entre o imaginário e o realismo por conta das histórias de cunho bizarro. Em quase todos os momentos há conteúdo de baixaria, e no livro há cenas que chocam o leitor e são narradas como cenas tranquilas que acontecem no cotidiano. Em Feliz Ano Novo, Rubem Fonseca expõe a vida urbana brasileira de maneira crua, com fortes relatos de acontecimentos que, no dia a dia, embrulham o estômago de qualquer um. O autor exibe também a diferença absurda de contraste entre a classe marginalizada e a classe da burguesia, abastada e indiferente ao que acontece na periferia. O autor aborda também a violência nas ruas do país, com destaque para as ruas do Rio de Janeiro, que é ignorada pela sociedade com personagens que retratam os 2 extremos. Em uma ponta está a elite cheia de privilégios e na outra estão os marginalizados, expondo de forma bem clara a desigualdade social do Brasil. O conto foi lançado em 1975, durante o ápice da ditadura militar. Devido a isso, teve sua publicação e circulação negada em todo o território nacional e o título foi recolhido pelo Departamento de Polícia Federal, sob o discurso de que o livro continha, entre aspas, matéria contrária à moral e os bons costumes. Vamos adentrar agora num breve resumo feito sobre a vida do autor, pois é importante compreendermos sua jornada e suas contribuições para a cultura brasileira. Rubem Fonseca foi um escritor brasileiro considerado um dos maiores ficcionistas do Brasil. Ele ganhou vários prêmios, entre eles a Coruja de Ouro, o Kikito do Festival de Gramado, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Camões.
Rubem nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 11 de maio de 1925. Ele estudou Direito na Universidade do Brasil, atualmente Universidade do Rio de Janeiro. Entrou para a polícia como comissário do Distrito Policial de São Cristóvão. Em seu primeiro plantão policial, ele registrou as seguintes ocorrências: ferimento por arma de fogo, atropelamento, furto, choque de veículos com morte e agressão à faca. Com apenas 27 anos, começou a testemunhar o submundo do crime e a selvageria humana, o que serviram de inspiração para suas obras. Rubem trabalhou pouco tempo nas ruas, porque ele depois se tornou policial de gabinete. Ele cuidava apenas dos serviços de relações públicas da corporação. Em 1953, ele foi escolhido para se aperfeiçoar nos Estados Unidos e, durante esse período, fez mestrado em administração na New York University, regressando ao Brasil um ano depois. Era argumentista e roteirista de filmes, exercendo essas atividades paralelamente ao trabalho na Light do Rio de Janeiro. Em 58, ele acabou sendo exonerado da polícia e se dedicou inteiramente à literatura. Ele estreou na literatura com o livro de contos O Prisioneiro, em 1963. O seu roteiro de Relatório de um Homem Casado recebeu o prêmio de Coruja de Ouro. O prêmio Kikito, do Festival de Gramado, foi pelo roteiro Estelinha, e o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes pelo roteiro A Grande Arte, e recebeu o prêmio Jaluti e o prêmio Camões. Rubem Fonseca acabou falecendo dia 15 de abril de 2020, vítima de um infarto, no Rio de Janeiro. Rubem é classificado como o autor da literatura contemporânea com estética brutalista, por adotar um estilo áspero e sem rodeios para falar de violência, sensualidade e solidão. Percebe-se a força da oralidade na literatura do autor, assim como a importância da vida pessoal na seleção de seu conteúdo. Os narradores da história de Rubem, em geral, são personagens bem fortes. O autor não tinha medo de explorar o mundo mais escondido, onde tinha marginais e prostitutas, e a relação destes com a força policial. Ele construía suas narrativas de forma que dificulta a identificação de vilão e bom moço, e é importante também ressaltar o caráter de crítica social presente nas obras desse autor. Rubem foi um autor bem versátil, e ele escreveu contos, romances e roteiros. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da análise do conto de Feliz Ano Novo do autor de Rubem Fonseca e também espero que tenham compreendido os significados de conto, suas estruturas, suas principais características e alguns de seus tipos. Muito obrigada!